Lá vai eu apanhar aqui agora de novo para para colocar o título. Ai, o professor passou aqui, peraí. Oi, minha gente, vão entrando. Peraí que o professor passou aqui. Peraí, pessoal, tem que achar o professor agora. Bem-vindos, boa noite, boa noite. Tô aqui procurando o professor. Peraí que ele já passou aqui que eu sei. Olha lá, lá vai eu. Pronto. Fiz isso. Agora vamos achar aqui. Gente, cadê o prof? Vocês estão me ouvindo bem? Cadê o prof? Tá rodando aqui. Aqui, achei você. Milton Neves, meu amor, Milton, você tá aqui. Ah, que saudade de você, Milton. Que saudade de você. Tô vindo tomar um café comigo aqui. Ê! Ana, tudo bem? Você viu que nós temos uma presença ilustríssima na nossa live? O Milton Neves ele só tem um defeito, ele chama bolacha de Maria, alguma coisa assim. Não, 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 não. O Ele, defeito ele dele só é ser tem. atleticano. Beijão, cara, admiro o teu trabalho. Ah, que bom te ter aqui, professor. Como é que você tá, Ana? Olha, por causa da sua presença e do assunto, eu coloquei meu black tie, Eu tô né? envergonhadíssimo. Porque Eu você pensei, merece, não, eu pensei mas assim, eu vou colocar um terno para falar com a Ana Paula, não, mas aí mas depois espera eu pensei, aí. Eu vou ficar mais à vontade, vou tirar o meu black tie, aí sim, aí sim. porque eu por baixo tenho um black tie melhor ainda. Ah, que maravilha! Ah, que maravilha, que maravilha. Remember O, capitalism. o mito, o herói, o mito. E aí, Que professor? legal conversar com você, Ana. Tava lembrando da conversa que a gente teve outro dia, que a gente estava falando de projetos Mas espera aí, antes e... de você entrar nisso, a gente Ah, dá um spoiler agora ou só no final? no final, É, claro, no né? final. Claro, claro. Eu só vou falar assim, olha, tem um projeto e tal, mas que a gente conversou sobre o fato de eu ter sido atleta também e de eu ter te conhecido lá atrás. É claro que você não me conheceu, mas eu nadei durante muitos anos. E nessas passagens assim pela natação, eu te vi uma vez, acho que no Minas Tênis, em Belo Horizonte. Acho que você estava com a seleção, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu te vi. Você já veio jogar em Uberlândia, eu me lembro disso também. Gente, para Então, quem não sabe, professor Denis é nadador de primeira, viu? Nadador de primeira. foi Ao muito legal. ombrinho. Ao ombrinho de nadador dele. Eu nadei muitos anos. Eu comecei muito jovem. Aí, assim, lá pelos 13, 14, eu comecei a ganhar campeonato mundial de categoria. Aí eu fui para a seleção brasileira e eu fiquei uns 4 ou 5 anos nadando entre os melhores do mundo. Eu nadava para valer mesmo, Você gostava e chegou a tal. competir em Mundial Juvenil? Sim, sim, sim. Eu nadei mundial juvenil e ia muito bem. Assim, durante uns 5 anos eu consegui me manter bem. Depois você vai conhecendo os pecados da vida As carnal, os pecados dores. da vida mundana. E aí eu fui largando. A Mas foi Rê muito bom. chegou, Denis. Aí. Rê, a A Rê, minha, a minha mini América, aquela um ali, ó, doce. passou oportunidade na frente dela, ela pega, vambora, toca. Se tem que varrer o chão, vamos varrer. Se tem que construir, vamos construir, Tá com um vambora. olhar lá no, tá com um olhar lá no A século que Renata vem. é. Né?
Renata é Fabulosa, fabulosa. maravilhosa. Renata é sensacional, minha amiga, minha parceira, minha irmã de alma. E a plataforma Esse- dela vai bombar. Vai, vai. Não, eu fiquei impressionado, assim, porque como isso surgiu rápido, né? Inclusive, a gente tem as coisas que estamos produzindo, o Rodrigo, eu, tenho o meu curso de filosofia antiga. Vou entregar tudo isso na mão da Renata, lá, do Rodrigo, eles que O se Narlock, que foi virem. cancelado, né? Narlock, absurdo o que aconteceu com o Narlock hoje, uma coisa completamente surreal. A gente está lá no Mises, convive com o Narlock o tempo inteiro, uma figura muito doce, uma figura extraordinária. A gente vive sob o império do politicamente correto num grau assim de agressividade e de uma oposição torpe a posições diretas. Chamar o Narlock de homofóbico, mano, você entende? É uma O cara é um piada. gentleman, né? Pelo amor de Deus. Mas Pelo ele amor de Deus. cometeu aí, para os dias atuais, um crime hediondo, né? Que é trazer dados Exatamente. e estatísticas. Isso é Exatamente. um crime hediondo. Então, estão falando que a Renata não viu a minha camisa? Olha, Rê, para você, ó. Remember capitalism. Maravilhoso. Professor, eu te peguei para live, assim, eu amei todas as lives, mas esse assunto no meu curso, eu não tenho onde cortar, porque eu gosto de tudo, eu amo tudo desse homem. Ele é, assim, eu diria... Deixa eu arrumar esse meu tripé aqui. Eu diria que ele é, assim, a síntese do espírito americano que vem lá de trás, dos pais fundadores. Conversei muito sobre os pais fundadores ontem com o Rodrigo, com o Garchagen também. Mas pessoas de nível inferior, Ana Paula, pessoas que não foram atletas extraordinários. Rodrigo, Bruno Garchagen, são pessoas que eu amo, mas assim, de um nível levemente... Tô brincando, eu amo lá essa vem moçada. a treta. Eu amo vocês, caras. Afastar aqui, ó. Peraí, deixa eu afastar. O Bruno é um irmão meu, Rodrigo, então, caramba, o Rodrigo a gente tem convivido de uma maneira filial nessa pandemia. Toda hora a gente se encontra. E aí eu acho que o Reagan, ele é aquela ponte entre o passado e o presente, mas uma ponte que traz todo o DNA, né? Daisy, sai daí! Sai daí! Gente, minha cachorra. Eu achei que você estivesse falando comigo. Sai daí, Daisy. Sai eu daí. Entendi meio Denis. Falei, será que eu já tenho que sair da live? Desculpa, gente. Sai daí, Daisy. Sai daí. Gente, espera aí que ela tá com uma meia na boca. Me dá isso aqui. Mostra ela, Ana. Você quer ver a Daisy? Ué, se ela tiver a mão, eu sou cachorreiro. É cachorro, tá é gato, aqui, é ó. o quê? Vem cá com a mamãe. É um lagarto? O que é? É um cachorro, né? Nossa senhora, credo. E ela tem 6 meses. Nossa, tadinha. Fala oi. Tá desnutrida, né? Olha que coisa mais linda de papai. Fala oi. Nossa senhora. É bonita demais. Oi. Oi. Que trem lindo. 6 meses? 6 meses. Ela vai ficar com uns 3 metros, mais ou menos. Não, acho que agora ela não cresce tanto. Assim, não, mas é uma capeta. Assim que é bom. Ô, Ana, mas você estava falando do Reagan, na verdade. Quando a gente estava conversando antes, né, falando sobre as coisas que vêm, é impressionante como que, às vezes, a gente não percebe. As pessoas falam para mim isso quando eu estou falando de filosofia antiga. Eu tenho uma verdadeira obsessão por filosofia antiga, pelos gregos, pelos clássicos da Grécia. Então, quando eu falo, o olho brilha, não adianta, né? Então, a gente percebe pela paixão. Quer dizer, um cara que para uma grande parte da vida para estudar o grego, para ficar lá mexendo com aquelas declinações, isso dá um puta trabalho. Você fala, cara, você tem que estar apaixonado. E aí, quando a gente estava conversando, que você falou dele, sua afeição muda. Assim. Cara, essa mulher gosta desse cara, a gente tem que apostar nisso. Assim, é um negócio muito legal. E o Reagan, realmente, ele marcou um momento da história, um momento muito tenso da história, com
com posições muito interessantes, né? Mas você, bom, você é catedrática nisso, você poderia falar um pouco para a gente, para quem não conhece mais ou menos quem foi esse cara, como é que ele... Eu acho que assim, a gente, né, tem tantos assuntos para falar sobre o Reagan, e por isso que o meu módulo dentro do curso do Reagan, gente, assim, eu juro que eu tentei cortar. Quando vocês começarem a clicar módulo, meu Deus, e falar é enorme, eu não vou dar conta, eu pensei Força. assim, já que o material é vitalício, é tempo Claro. limitado, olha aqui, toma aqui um caminhão, vocês vão assistindo Exatamente. no tempo de vocês, porque eu acho melhor colocar alguma coisa que eu tinha dúvida se ia colocar ou não, do que deixar coisas que eu gosto muito de fora e que fazem parte de um processo de ligação entre o passado e o presente, que eu falei, olha, vou colocar, e olha que eu cortei, hein, gente? Eu cortei, e ainda tá, os módulos, eles estão grandes, mas assim, os vídeos, eles estão 45 minutos, 50, e você pode, o ano que vem, falar, vou assistir só o ano que vem. Que eu acho que é o bacana, assim, do curso, né? Você falar, não, eu não tenho tempo agora, vou assistir o ano Essa que é uma vem. baita vantagem do acesso vitalício, né? Tá ali, então você joga o material à vontade e é bom que o pessoal explora quando puder. Isso aí é muito legal. Isso é legal. E aí o módulo Reagan, eu já peço perdão de antemão, que quando vocês clicarem no módulo Reagan, ele não vai ter fim. Praticamente, filme, livro, vídeos, discursos, tradução, discursos também traduzidos e narrados em português. Porque o que você... O Reagan, para mim, na verdade... dando um spoiler já também do começo do meu vídeo, dessa semana, quando a gente abrir as vendas, que o primeiro capítulo eu não fui lá na colonização, a gente vai visitar, mas o primeiro eu queria um capítulo assim do coração, de impacto, né? Então eu fiz o primeiro capítulo sobre Reagan, Thatcher e João Paulo II. O trio parada dura contra o comunismo, né? Sim. Então, no começo do meu vídeo, eu falo isso que eu vou falar para vocês, porque eu acho que eu carrego esse nome Reagan há muitos anos, né? Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu te contei essa história, né, professor? Sim. Conta pra gente, pessoal. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, o meu pai, ele era diretor da escola onde eu estudava. E teve uma época lá super conturbada que ia explodir uma guerra geral dos professores em toda a cidade, ia contaminar a região. E o meu pai era um diplomático, né? Ele ficava ali no meio e ele ficava conversando com sindicatos, com professores, com pais, com donos de escola. Então o telefone na minha casa tocava assim o dia inteiro. Era um, era outro, e meu pai, aquele diplomático, para não deixar, porque a coisa ia ser uma coisa muito grande mesmo. Aí um dia ele chegou em casa e parece que aquele dia ali tinha dado tudo errado nas negociações e uma greve geral estava assim, praticamente na boca de estourar. E ele sentou na mesa assim, eu e a minha mãe, a gente estava almoçando, o telefone tocou, ele conversou com alguém, aí ele sentou assim na mesa. Aí ele deu um suspiro assim e falou com ele mesmo assim, ai, mas o que Reagan faria? Aí eu ali almoçando, né? Eu tinha 13 anos, falei, mas quem é esse tal de Reagan que o meu pai, né? O meu pai, assim, que sempre foi um ídolo para mim, meu melhor amigo, meu mentor. Quem é esse cara que o meu mentor está pedindo ajuda, né? O que o Reagan faria? Aí depois eu vi mais uma dezena de vezes naquele dia, não, pensando bem, o Reagan isso, o Reagan aquilo. Cresci com aquele nome na cabeça, comecei a jogar vôlei, viajar, aí comecei a ler livros sobre esse tal de Reagan. E aí, aos montes, né? Aos montes, inclusive eu descobria livros que não eram vendidos no Brasil,
e eu encomendava com as meninas daqui dos Estados Unidos. Nas competições, elas levavam os livros para mim. E aí comecei a ler, e aí, minha gente, quando você mergulha ali no cara, você não volta nunca mais, né? E aí eu comecei a entender, acho que na verdade, professor, o Reagan acabou sendo uma blindagem para mim, porque você cresce, hoje a gente está num mundo, né, que a ideologia está em todos os lugares, nas escolas, mas eu acabei crescendo imune a essa ideologia muito para a esquerda, exatamente porque esse nome entrou muito cedo na minha cabeça e eu comecei a estudar e aí comecei a entender o que era um estado mínimo, porque os meus pais, apesar de serem professores, né, participarem de sindicatos, eles eram aquele tira o estado das minhas costas, me deixa produzir, me deixa empreender. E aí comecei a entender o que os meus pais viviam e discutiam na mesa de jantar, eu comecei a entender através do Reagan. Então, o Reagan foi a ponte do que eu via em casa com a filosofia conservadora, liberal, laissez-faire, Estado mínimo, mercado livre, mercado aberto. E então ele foi acho que foi a minha primeira grande pílula vermelha, digamos assim. Né? E como figuras assim fazem falta? A gente estava falando sobre isso outro dia. A necessidade de voltarmos à imagem dos grandes estadistas. Quer dizer, essa ideia de termos um modelo que de alguma maneira inspira certas ações, inspira coragem, inspira ousadia, inspira a busca por alta cultura, por não aceitar a mediocridade como um padrão, seja de avaliação dos valores do mundo, uma avaliação de si mesmo. Então, esses grandes homens, a imagem desses grandes homens deve ser recuperada exatamente para que a gente se recoloque no mundo. De repente, não mais que de repente, nós passamos a aceitar a coisa numa régua muito baixa, num padrão muito... E aí eu falo a palavra mediocridade no sentido mesmo latino da palavra, né? Mediocre, né? De mediano, de comum, como satisfatório. Quando não é satisfatório, né? Então esses caras, eles nos puxam para um outro patamar. Você foi uma atleta hiper vencedora, eu aqui no meu mundinho fui atleta, a gente sabe a importância que tem você acordar e ter um modelo, dizer, olha, esse aqui é o destino que eu quero alcançar, esse é o objetivo que eu quero atingir. Se você se propõe modelos medíocres, a mediocridade te espera. Exato. E nós vivemos a era da celebração da mediocridade, como algo nobre, como algo virtuoso. Quando você olha pela história, desde a Grécia até hoje, é impressionante como que em determinados momentos uma forma de virtude, de homem virtuoso é estabelecida no tempo. Então, quando você olha para Homero, quem que era o homem virtuoso? Era Aquiles. Era o sujeito que sozinho rompia as fileiras, ia para a batalha e destruía os inimigos. Então você tinha o que os gregos vão chamar de a virtude do guerreiro, quase que solitário. Um pouco mais à frente, você tem a do cidadão ateniense, o homem da democracia. Então, esses modelos de virtude, eles vão mudando no decorrer da história. E aí eu me pergunto, Ana, qual que é o nosso modelo? Qual que é o nosso modelo daquilo que os gregos chamavam de areté, da excelência? Outro dia, eu falei de excelência dentro da universidade. Um colega disse, professor, não podemos falar em excelência para não machucar as pessoas que não conseguem observar esse grau de exigência. Mas onde é que nós vamos parar assim? Quer dizer que quem pode avançar e estabelecer padrões não deve. Então nós temos que trabalhar aqui com uma margem baixíssima de, vamos dizer, de padrão, de valores, para satisfazer uma massa de conforto, de obscurantismo. É preciso parar com isso. Então, a necessidade de recuperar essas grandes imagens, como no seu curso e como nos projetos que nós temos por aí, isso conta a história de uma nação.
Isso E no conta a final história da de um live a povo. gente conta o que é. A gente conta no final. Exatamente. O pessoal está dizendo essa questão da régua e tudo. Então, nós não podemos perder jamais a ideia da excelência na realização das nossas tarefas. Porque quando você faz bem o que você faz, você eleva a qualidade de tudo que está sendo produzido ao seu redor. A celebração da mediocridade é a celebração de um conforto muito prejudicial para a história de um povo. E a história do Brasil, em grande medida, é assim. É uma tristeza, eu falo sempre. Nós temos os melhores números em tudo que não presta. E nós temos os piores números em tudo aquilo que presta. O nosso sistema educacional, para ser chamado de cretino, ele tem que melhorar muito. Você olha o sistema público de saúde, para ser chamado de um açougue, tem que melhorar muito. E assim em tudo que interessa. No que não interessa, corrupção, violência, a gente vai sempre bem. Campeões. Estamos entre os melhores do mundo. Campeões. Isso é absolutamente inaceitável. Isso é absolutamente inaceitável. Os nossos Campeões. padrões de excelência simplesmente foram dissolvidos no curso da história. E por falar em excelência e campeões, a gente está aqui com outra presença ilustre do Maurício, campeão olímpico, nosso levantador mago. Maurício da Terrinha, hein? Eu estou falando de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Maurício da Terrinha. Maurício, todo mundo que fala assim, uma seleção do mundo. De todos os tempos. Quem levanta, eu falo, Maurício. Maurício. O Maurício mudou o vôlei. Gente, eu vou fazer uma live um dia só de vôlei. O Maurício mudou, assim, o vôlei. O vôlei era um antes do Maurício e outro depois do Maurício. Eu já falei isso para ele. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Mas isso Maurício, que um dia, falando... eles estavam jogando, era um campeonato mundial. Eu deixei de entrar numa sala reservada para fazer o gabarito do vestibular por causa do Maurício, que estava jogando absurdamente nesse dia e eu perdi a hora vendo um jogo com ele. Ah lá, tá vendo? Professor, isso que você falou é muito importante. Hoje, a demonização da excelência, né? Ontem, e aí eu convido, assistam o Tucker Carlson de ontem. Ele deu uma notícia ontem no programa dele que é aterrorizante, é uma coisa assim inacreditável. É uma notícia que agora os funcionários públicos da cidade de Seattle, eles vão ter que passar por um curso de reeducação e reintrodução na nova sociedade. Isso aí a lista, quando você vê, é bizarra, e dentro da lista bizarra tem: você não pode falar em meritocracia mais. Você tem que pedir desculpas pela sua herança de supremacista branco. Desculpa por ser homem, né? Como dizem os meninos. Desculpa Exatamente. por ser homem. Então, pessoal, dá uma olhada no Google. O que a prefeitura de Seattle agora vai fazer, quer dizer, é totalmente inconstitucional, vai acabar caindo. Mas um dos tópicos ali era não poder falar em democracia, não poder falar em excelência. E aí, isso é tão importante, professor, que hoje eu vejo que essa minha... essa vontade que a gente tem, porque você acaba se cercando por pessoas que têm essa mesma vibração de ter a excelência como meta diária, né? Você acaba se cercando dessas pessoas. O esporte dá muito isso, porque o esporte não quer saber se você é branco, preto, gay, hétero, sozinho, assexuado. O esporte é o que você produz. Exatamente. Se você não produz, vem alguém no teu cangote e passa por cima de você. Então você não tem tempo para ficar de mimimi, mas os meus sentimentos. Você não tem tempo, às vezes, nem para chorar uma derrota, porque daqui a 2 horas você está jogando de novo. Se você perder, você está fora. Então, isso o esporte me deu. Mas eu vejo, por exemplo, aqui em casa, o meu filho é um ótimo atleta,
mas ele não tem aquela coisa assim, eu largo tudo para jogar vôlei. Ele não tem. Ele tem, eu largo tudo para ler os filósofos, Tá para muito ler bom, né? Tá para muito ler os bom. artigos. É, entrou em Stanford, né? Ele tá até que eu não vou nem falar Porra, alto. Entrou em Stanford, tá sozinho. excelente. Então eu vejo que. E aí entra também ali no meu movimento com os jovens que eu e a Mariana estamos colocando, que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pela excelência, a busca por pessoas, né, como esse cara aqui, o que eles faziam, o que eles falavam, isso acaba te moldando também de uma maneira que você vai seguindo, você vai levando isso para a sua vida. Se você faz Sim, isso desde cedo, sim, você acaba se tornando um hábito. Você não sem consegue dúvida. ser de outra maneira. Quando eu estava na UCLA fazendo arquitetura, e a gente tinha os projetos finais, e eu ficava até 4 da manhã fazendo os meus projetos finais, foram quase 5 anos lá. Se eu não tirasse a nota máxima, era uma coisa assim, irritante, mas assim, se era um B, quase um A, faltou Aham, 0,2 para um A, eu aham. ficava em cima da professora. O que eu faço para corrigir de novo, para você me dar um A? O que eu faço? O que eu faço? Eu era a última a sair. Aquela coisa E indignada, aí, né, Ana? De não aceitar indignada. Não, o o que eu faço? Eu quero menos. um A, eu quero um A, eu quero um A. E aí eu tinha professor que falava assim, olha, antes de você me perturbar, eu te dou um A para você me deixar em paz. Pode ser? E eu falava, não, eu quero saber, o que eu tenho que melhorar. Acho que o meu ponto nisso é, quando você tem na sua cabeça a excelência como meta diária, eu não estou falando que todo dia você acorda Uhum. maravilhosamente e fala, ah, eu hoje vou ler 8 livros e vou ler os Lusíadas a semana que vem. Não dá, tem dia que você não quer fazer nada, você está triste, você é um ser humano. Mas quando você força esse hábito, você acaba se cercando de amigos que têm esse hábito, você acaba produzindo em outras áreas a mesma Uhum. excelência, você muda de área e a excelência vem com você, você Sim, prega a excelência dentro da sua vida. E o que sim. eu falo, por exemplo, aqui para os meus filhos, para o Gabriel e para a minha enteada, a gente fala o seguinte: não tem problema tirar uma nota baixa, não tem problema tirar um C. O problema é não esforçar e tirar o C. Se você se matou de estudar, se matou de estudar, se você deixou tudo ali no seu livro Isso é e, muito coisa de atleta, né? Isso é e muito você coisa de tirou um atleta. C, Maravilhoso. é da vida. É da Hum. vida. O Platão fala um negócio maravilhoso. O Platão diz que os iguais vão com os iguais. Então, é uma tendência, né? A gente acaba se juntando, a gente acaba se cheirando e esses grupos vão formando. Quando um bandido chega na cidade, ele dificilmente vai se unir a pessoas honestas e trabalhadoras. Ele vai logo procurar a gangue de bandido para ele se unir e começar a trabalhar na arte da bandidagem. Então, os iguais vão com os iguais. Agora, isso que você está dizendo, eu acho que ainda vai para além, no sentido de que as pessoas, eu digo sempre, elas têm o sacrossanto direito de serem medíocres. Elas têm o sacro... Mas aí, medíocre, eu não estou fazendo julgamento de valor. No sentido de que o cara olha para a vida e fala assim, ó, não quero nada. Eu quero curtir uma TV, entendeu? Se eu tiver uma carne de fim de semana, com um pouquinho de cerveja, me dou por satisfeito. Não vejo nenhum problema. É claro que esse cara não vai puxar a história da humanidade, não vai inovar, mas é um direito dele. Dele, correto. Desde que ele não me faça pagar por isso, pelas escolhas dele na vida medíocre dele. Então, eu acho que um dos grandes problemas é que você criou uma sociedade de cristais intocáveis que muitas vezes querem se esconder, né? Ou tentar afastar a pecha de incompetência, dizendo nós somos vítima de tudo, os meus ancestrais há 300 anos sofreram alguma coisa, então a culpa é deles por eu estar assim, de o que vocês fizeram com eles há 300 anos por eu estar assim hoje. Então, não, peraí, meu amigo. Nós temos que buscar as mínimas condições para você se realizar. Se você goza dessas mínimas condições e não busca, não realize, não... então não me venha fazer
pagar essa conta por você. Então, os gregos têm um conceito maravilhoso que eles chamam de nêmesis. Nêmesis é um negócio extraordinário, que é a ideia de que você recebe não da vida, não o castigo. Você muitas vezes recebe só a justa retribuição. É ter o direito de fazer o que bem entende e de, por via de consequência, responder com a justa retribuição dos atos da sua escolha. Então, cara, quer fumar a vida inteira? Fuma a vida inteira. Apareceu um problema no seu pulmão desse tamanho, porque Deus está me castigando. Não, não tem castigo aí, meu amigo. Você tomou uma decisão, você fez uma escolha, o resultado cola. E quando o resultado bate, não venha dizer que foi uma divindade ou que agora os vizinhos são culpados. Então, essa ideia de justa reparação, né? Justa reparação. Justa reparação é pura e simples. Quando a gente tira isso do indivíduo, seja para o bem, seja para o mal, os resultados são horrorosos. Então, veja, nós estamos lá agora. Eu estou numa universidade federal que está desde março parada, março, abril parada. O dinheiro está caindo. Por que a gente vai se debater para voltar a trabalhar? Nós não estamos pagando o preço pela nossa ausência. Nós não estamos pagando nenhum preço pela nossa omissão. A conta está sendo paga pelo outro. Por que eu vou me preocupar? Não, peraí, quer ficar parado? Por que tem faculdades particulares que estão entregando resultado, estão terminando o semestre? Os caras se viraram, se mataram para entregar. Do ponto de vista da natureza, é injusto. Quer dizer, alguém está pagando essa conta. Então, no dia que nós restabelecermos a ideia de mérito nesse sentido, mérito no sentido da justa retribuição pelas escolhas, esse país começa a andar. Mas até lá... E hoje, professor, hoje você falar em mérito é quase você xingar alguém, né? Nossa Senhora! É você quase xingar alguém. E aí a gente entra na aura do DNA americano, que tem essa meritocracia muito enraizada, né? Porque aqui o indivíduo ele é muito enaltecido, a genialidade individual ela é muito enaltecida, né? Para criação, para progresso, para empreender, respeito. E o Reagan ele sintetizava muito isso, né? O Brasil, e essa é uma das razões que eu quis organizar esse curso, é trazer... Aliás, às vezes, professor, não é nem trazer da América, é resgatar o que nós brasileiros temos. Porque nós temos. O sistema é que não, às vezes puxa para baixo. Nós temos. Nós somos, por natureza... Nós somos conservadores, nós somos liberais, nós somos empreendedores, nós somos patriotas, nós respeitamos instituições, nós respeitamos o passado, nós progredimos com o futuro, com o presente, nós somos família. Mas da maneira que foi nos imputado, assim, empurrado, literalmente, que você não consegue colocar os seus sonhos para frente se você não participar de algum balaio coletivista. Exatamente. E não, desiste. Sozinho você não consegue. Exatamente. Você tem que estar disposto a pagar um preço, né? Você paga um preço por isso, eu pago. Exato. Mas o problema que a diferença que eu vejo é que aqui... ainda tem também esse pensamento sozinho você não consegue. E realmente, a vida é feita do teamwork. Só que a diferença é que no Brasil a mentalidade ainda é sozinho você não consegue, vírgula, você precisa do Estado para te ajudar. Aqui, você precisa o quê? Sozinho eu não consigo? Meu amigo, vem cá, professor dele, Renata, Mariana, Bruno, vamos criar aqui um Facebook novo, porque o Facebook está banindo página de conservador. O que no Brasil? No Brasil, a diferença é o quê? Sozinho não consegue, mas se você pedir para o Estado te ajuda. E aí você acaba dependendo e vendendo a sua alma para o Estado em todas as esferas.
E tem uma parte do discurso de posse do Reagan que é assim, isso tem discursos do Reagan, professor, que você lê hoje, você fala, Parece gente, feito agora, né? ele escreveu hoje de manhã isso. Não é Depois que a possível. gente conversou um dia, eu entrei no YouTube e fui levantar alguns dos discursos dele. Você tem vontade de sair e construir um país, né? Exato. E aí no discurso e eu vou colocar vários discursos dele ali no curso também, vídeos dele. E aí tem uma parte do discurso dele de posse que ele fala assim, porque durante muitos anos nós conquistamos tanto, nós americanos. Uhum. Somos prósperos como nenhum outro povo no mundo. É porque aqui nessa terra nós liberamos a energia e a genialidade individual dos homens de uma maneira nunca feita antes. A liberdade e a dignidade do indivíduo estão mais disponíveis e protegidas aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. O preço dessa liberdade, às vezes, tem sido alto, mas nunca estivemos indispostos a pagá-lo. Ou Maravilhoso. seja, Maravilhoso. é liberdade na veia o Ana, tempo você lendo inteiro. isso daí, tem um discurso que vai muito, muito nessa vibe. É muito nessa vibe de Péricles. Péricles tem um discurso quando se avizinha uma ameaça seríssima de guerra. Bom, os gregos viviam em guerra, ou entre si, ou com os persas e tudo. Gostavam de uma treta, né? Todo dia você acorda, as cornetas tocando, a gente corre para os barcos, que estamos começando uma guerra. Imagina uma vida assim, né? Que maluquice. Mas ele fala que o que diferenciava o homem ateniense na batalha era o fato de que ele lutava por ele, pela família, e não por um tirano, e não por um Estado, e não por um governo. Ou seja, havia um processo de identificação visceral entre o indivíduo e a terra que ele ocupa. Eu acho que isso nos americanos é algo muito forte. Quando você olha para as batalhas enfrentadas, e americano enfrentou batalhas não só com outros povos e diversas guerras, mas batalhas dentro do próprio país, muitas vezes com a própria natureza, né? Tendo que reconstruir regiões inteiras de um país. Então é um povo calibrado numa fibra diferenciada. Então eu acho que isso acaba criando uma sensação de pertencimento enquanto indivíduo, não E por é outro motivo. partidário, né? Não, exato. Você tem bandeira dos Estados Unidos nas casas, essa coisa de um patriotismo legítimo, que não é algo assim. Você tem que aprender a ser patriota na escola. Patriota você é ou você não é. Não existe um livro para dizer assim, Para dizer. aprenda a ser patriota em 2 semanas. É um processo de identificação visceral com a terra, é pertencimento. E os americanos têm isso muito forte, e as grandes nações sempre tiveram isso. Eu estou por ver isso acontecer um dia aqui no Brasil. Que a gente olhe para esse Mas país, vai independentemente. acontecer. Eu acho. Vai acontecer porque eu acho que tá na nossa alma. Eu recebi Eu acho. eu recebi um inbox ontem ou antes de ontem de uma. Eu falo amiga virtual, porque eu detesto a palavra seguidora. Quem tem Eu seguidor é também. seita. Eu não Boa, tenho seguidor, não. Vocês todos aí são meus amigos virtuais. boa, E eu concordo. recebi um inbox de uma amiga virtual e ela me perguntou assim, Ana, o seu curso vai ajudar para quem quer tirar a cidadania? Porque eu moro nos Estados Unidos, eu tenho green card e estou me preparando pro teste de cidadania. Eu falei, olha, o meu curso é um tiro de bazuca numa formiga, porque eu passei pelo processo de cidadania e são 100 perguntas que você tem que decorar, 100 perguntas, e eles te perguntam 10. Se você acertar 6, tá ótimo, e você tem que passar por uma outra série de coisas, mas as perguntas são 100 que você decora. E aí ela me fez a seguinte pergunta, ai, que bom e tal. Aí ela me perguntou assim, eu estou um pouco ansiosa, porque tem uma parte que parece que eu estou traindo o Brasil. Você se sentiu assim? Olha E só. eu, e eu falei, olha, sim,
eu me senti assim nos primeiros anos que eu estava aqui. Tanto é que eu não consegui tocar o meu processo de cidadania americana enquanto o meu coração não me falou. Eu fiquei 5 anos morando aqui sem cidadania, só com green card. Uhum. Eu não estava pronta para botar a mão no peito, cantar o hino. Eu não estava pronta. Para mim, e para mim ainda tem o peso de eu Do carregar a esporte, bandeira, claro, né, brasileira, claro. o nosso hino e tal. Aí, o tempo foi passando e eu fui, né, imergindo mais ainda aqui na cultura e entendendo as coisas. E aí, professor, eu vou filosofar aqui agora. Eu comecei a ter um distanciamento do Brasil, um distanciamento técnico, não emocional. Eu comecei a ter um distanciamento no sentido de enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes, pela experiência aqui, a captação da experiência em loco, que o meu amor pelo Brasil começou a crescer de uma maneira assim, eu não posso ficar quieta, eu não posso ficar parada, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir para lá. Então, é engraçado porque a cidadania americana encheu meu coração brasileiro mais ainda de amor pelo Brasil. Não é louco isso? É muito louco. Eu fiz meu doutorado na Itália, eu fiquei 3 anos na Itália para fazer meu doutorado em filosofia. Depois eu passei mais um bom período, pelo menos uns 2 anos, fazendo pós-doutorado também pela Europa. E é impressionante como quando você sai, essa ligação que aparentemente se tornaria progressivamente mais afastada ou mais, né, a fronteira ela vai se estabelecendo com maior nitidez. Pelo contrário, você tem mais vontade de... Veja, eu tomei uma decisão pessoal lá atrás por não ter filho, né? Assim, por quê? Não tem motivos profundos, uma decisão pessoal. E aí eu fico, e mesmo assim eu não consigo não acordar todo dia pensando assim, cara, eu quero deixar um legado bom para esse país, quero deixar um legado bom para quem vai ficar. Então esse sentimento de você fazer o que é possível para deixar melhor para quem vem depois. Eu não consigo entender muito bem como é que pessoas que pertencem a uma nação conseguem acordar e dizer assim, eu vou destruir porque tanto faz, está tudo meio arrebentado mesmo. Essa posição que o Nietzsche vai chamar de nihilista, né? De abandono de todos os valores, já tanto faz, vou tocar do jeito que dá, porque está tudo meio perdido. Eu não consigo entender. Só que eu começo a ver também, como você, um movimento de reação muito interessante. Acho que esses grupos começam a crescer, as pessoas começam a trabalhar numa outra perspectiva e as coisas estão acontecendo. Então, se eventualmente eu não vou deixar um filhote humano, mas já tem um punhado de livro que a gente está deixando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E esses dias alguém me mandou uma frase tão bonita que hoje até serve, né, para o Narlock aí que foi cancelado e para os jovens todos, né, que ficam com medo de se expressar, de falar, e que a gente está falando se prepara porque está chegando, né, a nossa hora. Alguém me mandou uma frase tão bonita que foi assim, nos enterraram sem saber que éramos sementes. Boa, boa. Então, eu achei tão bonito, porque esses livros aí todos são seus filhotes, são as sementes que ficam exatamente aí, né? Quando outro dia a gente estava despachando os livros aqui de casa, porque eu fiz uma chamadinha no Instagram, falei, pessoal, vamos mandar uns livros que eu tenho aqui, que eu olhei a quantidade de livros que foi embora. Falei, cara, eu não vou estar aqui, esses negócios vão estar. A gente não vai estar aqui, os nossos cursos estarão. Então, é isso. Fica, né? O seu legado como atleta, a inspiração, o modo como você estabeleceu padrões de excelência para realizar, permanecem. Então, eu lá na natação, até hoje a gente fala Mark Spitz, Matt Biondi, a gente tem esses caras como referência. Nossa, Matt Biondi, caramba, é do nosso tempo. É lembra dele? Eu olhava o Matt Biondi e falava, esse cara é tudo que eu quero ser na vida.
Então, eu acho que essas grandes inspirações, esses grandes legados, é isso que interessa. Somos absolutamente passageiros, o que vale é o que a gente faz. E aí, acho que essa nossa live sobre o legado de Reagan, né, acho que ela não poderia ser num tempo mais propício que a gente vem passando no Brasil, onde as nossas liberdades estão sendo violadas assim a cada segundo, né? E eu escrevi um texto que foi até capa da revista Oeste hoje, que fala sobre a gente ter que perder o medo, ter a coragem de tocar, de colocar essas sementes, de falar, porque hoje a gente está vivendo um momento obscuro, eu diria assim, um estado de exceção, né, com o Supremo Tribunal Federal legislando, julgando, investigando, sendo a vítima. Isso é preocupante. E a gente tem que olhar exatamente para esses caras que são o norte, porque você vê o que une os grandes líderes, né, na história. Você pega Reagan, você pega Thatcher, você pega Churchill. Uma palavra, liberdade, uma palavra. Exatamente. E ele tem discursos que ele fala, a coisa mais preciosa que existe é a vida. Mas se você perde a liberdade, nem a vida você consegue proteger. Reagan falava isso. Então, a gente precisa ter o norte, que a gente tem que ter a coragem. Reagan tem uma frase que assim eu repito 1000 vezes, porque ela é maravilhosa. Ele sempre falava, e isso ele repetia muito, tá em vários discursos dele. E ele até pedia desculpa que ia repetir a frase, mas tinha uma importância muito grande. Que ele falava que a liberdade ela estava sempre a uma geração de ser extinta. Que a liberdade não passa hereditariamente para os nossos filhos. Exatamente. Que a gente tem que pegar a liberdade, lutar pela liberdade, protegê-la e entregar aos nossos filhos para que eles façam a mesma coisa. Então, ele cita no discurso dele lá atrás, de 1963, ele nem era político ainda não, ele estava fazendo a campanha do Barry Goldwater, muitos anos antes dele se tornar governador da Califórnia, num discurso, para mim, é um dos melhores dele, se não for o melhor, que chama Time for Choosing, que eu te falei. Uhum. E ele fala, as pessoas que não têm coragem para lutar pela sua liberdade, elas vão ter um senhor, e elas merecem um. Tem um texto do Kant, termina que eu acho que eu te cortei. Não, pode falar. Ali o finalzinho do discurso dele, que ele fala assim, e aí esse é o convite que a gente está sempre fazendo aqui, né, professor, nos livros, nas lives, Sim. nos cursos, que a gente tem um livro até sobre o Reagan que é parte desse discurso, que fala o encontro com o destino. E no final ele fala assim nesse discurso: você e eu temos que ter a coragem de dizer aos nossos inimigos: existe um preço que não pagaremos. Há um ponto além do qual eles não devem avançar. E esse é o significado da frase que ele falava: paz através da força. Uhum. O cara acabou com a Guerra Fria sem derrubar um míssil. Mas ele impôs a força dele. Né? Ele cercou a União Soviética ali de uma maneira, né, com as bases militares. Ele avisou: olha, você quer brigar, eu estou pronto. Nós vamos pro pau. Mas as benesses da liberdade, muitas vezes, elas não são motivo de grande embate num povo mais indolente, mais entregue às estruturas centralizadas de poder, basicamente porque ignorada por um povo, e basicamente porque ignorada por esse povo. O Kant, ele tem um texto, Kant, filósofo do século XVIII, um texto extraordinário, que na verdade, é um panfleto de jornal, chamado O que é o Esclarecimento. E ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos que avançar para o esclarecimento, nós temos que trabalhar pela liberdade, etc, etc. Ele diz assim:
num dado momento da nossa existência, nós necessariamente temos que ser tutelados. Você tem um filho, então, até uma idade biológica, você precisa tutelá-lo. Você precisa chegar nele e dizer o que ele vai comer, o que ele vai fazer, ele tem hora para ir para a cama. Isso faz parte de um processo biológico natural. Chega, no entanto, um determinado momento no qual essa tutela ela se torna desnecessária. E você, então, está em condições de atingir a maioridade. Mas não é só a maioridade biológica, é uma maioridade intelectual. E ele vai dizer, em muitos casos, mesmo quem já está em condições de exercer a sua maioridade intelectual, abre mão disso voluntariamente. E acaba se submetendo ao outro. Ele usa uma metáfora muito engraçada, que é do alguém puxando um carrinho, né? Então você sobe no carrinho e o outro fica te puxando para lá e para cá. O que parece muito confortável, o que parece muito gostoso, porque não dá trabalho, só que os resultados são péssimos, porque a pessoa te leva para onde ela bem quiser. Então ele vai dizer, as duas grandes causas dessas distorções, que é você estar em condições de passar para uma maioridade intelectual e não passar, ele vai dizer, é a preguiça e a covardia. É pela preguiça e pela covardia que você acaba condenando nações inteiras a uma condição menor em relação à possibilidade de uma vida esclarecida e livre. Então é fundamental que a gente entenda de uma vez por todas que a vida livre dá um puta trabalho. Dá um trabalho. A liberdade, ela carrega responsabilidade. Mas não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas é sempre um resultado de uma autenticidade que não te coloca numa condição de existência subhumana. A Rand tem discursos belíssimos sobre isso para dizer, não aceite menos do que uma condição de dignidade da sua existência. E não aceitar essa condição de... O povo hoje está assim, achando que está abafando com essa questão de gado, né? Gado para cá, gado para lá. Isso é uma linguagem kantiana lá do século XVIII. Ela fala assim, não seja gado apacentado. Não aceite te colocarem nesse curral e te tratarem como gado apacentado. Quando a gente acordar para isso e assumir as rédeas enquanto indivíduos, a gente está muito preocupado porque os políticos, porque o governo, cara, faz em casa, briga em casa, começa resolvendo em casa, começa resolvendo na cidade, e daí esse movimento se expande. Não adianta ficar pensando só no macro, se você não consegue nem resolver o micro, o que serve. Aí eu vou citar o meu outro mago, Jordan Peterson, né? Você quer arrumar o mundo se você não arruma o seu quarto. Exatamente. Se você não lava o prato que está na pia, né? Você quer arrumar o mundo, mas não tem a sua vida arrumada, não tem a sua mente arrumada. O Reagan, quando ele fala de homem livre, ele está falando de um homem que assume as suas responsabilidades. Liberdade é isso, é assumir as suas responsabilidades. E ele falava também, professor, ele falava o seguinte, se você não controlar o governo, tenha certeza que o governo vai te controlar. Mas não tenha dúvida. E o cara que estava ali, né? Aí você pega a vida do Reagan, você fala, nossa, mas ele foi um político assim, né? Ele se transformou como político. Aí que você fala, você vê a vida dele, o cara, ele já tinha essa índole da excelência, acompanhava, era uma coisa que ele buscava. Ele, durante o verão, quando todo mundo parava, viajava, né? Que aqui é o mês de julho e agosto, ele, como ele era um bom atleta e era um excelente nadador, ele... Você sabia disso? Sim, sim. Todo bonitão, todo atleta, é verdade. Todo atleta. Teve um verão que ele falou, não, eu vou ser salva-vidas, eu vou ficar ali de salva-vidas e tal. E durante o verão, ele salvou mais de 60 pessoas de afogamento, né? Isso eu não sabia. E quando ele era governador da Califórnia, tem uma história dele que é maravilhosa. Ele fez um almoço assim para a imprensa, membros da imprensa, alguns políticos, e ele falou, olha, a minha casa ali tem um quintal grande, tem uma piscina, a gente vai fazer um churrasco, pode trazer sua mulher, seus filhos e tal. E foi uma coisa assim grande, com várias pessoas,
as crianças, né, de biquíni pulando na piscina, ele de terno, governador, né, em Sacramento. E aí aquele monte de criança pulando na piscina e sai da piscina e vem Mr. Governor, Mr. Governor, e ele shaking hands com todo mundo ali. E aí ele começou a perceber que tinha uma criança que não voltava do fundo da piscina. Putz. E ele apertava a mão com todo mundo e olhando aquela criança que não voltava na piscina. Terno, gravatado, governador da Califórnia. Ele soltou a mão de um jornalista, pulou dentro da piscina, pegou a criança, respiração boca a boca, massagem cardíaca, respiração boca a boca. A criança voltou. Caramba. Cara, governador da Califórnia, tibuf dentro da piscina, pegou a criança lá no fundo. Diz muito sobre o cara, né? Diz muito sobre o cara. Fala muito, né? Eu acho que homens como Reagan e outros de mesma estirpe, vamos dizer assim, eu amanhã, 2 horas da tarde, vou fazer um webinar sobre a República de Platão, que tem uma passagem clássica. Já marquei aqui na minha agenda. Que honra, você vai assistir. Bom. Agora eu vou ter que preparar mais ainda do que eu já preparei. Mas, Ana, na verdade, e tem uma passagem clássica da alegoria da caverna, que diz o seguinte: o sujeito que enxerga, que ele sai e enxerga um certo ambiente de conhecimento, de luz, parece uma coisa meio etérea, mas não, que ele enxerga a luz de alguma maneira, uma luz que a gente ainda não enxergou, ele, naturalmente, ele tem uma tendência a não querer voltar para o fundo dessa caverna, para esse ambiente escuro. Então, homens assim, que entendem que uma vez que chega uma condição de poder e tudo o que eles fazem é trabalhar para que este poder que ele exerce sobre os outros seja cada vez menor, seja cada vez menos presente. Isso é um grau de desprendimento e de compreensão das dinâmicas humanas que pouquíssimas pessoas têm. Porque o cara que chega ao poder, ele não vai querer abrir mão de todas as regalias. Outra vez eu estava conversando com amigos deputados, ele falou, os amigos, tomando um café com esses caras, eles falaram assim: Denis, o pior no Brasil não é nem o combate à corrupção, etc, etc, mas a dificuldade que nós temos de combater o status quo. Como está tudo encalacrado, os privilégios, os penduricalhos, os caras não querem abrir mão de jeito nenhum, a briga. Vê lá a questão do fundo eleitoral. Então, é sempre mais, é sempre tomar mais. Um homem que chega e fala assim: eu quero que você seja livre, que você sofra menor influência deste modelo governamental que hoje eu conduzo, cara desse está numa realidade outra. Diferente. Diferente. O Reagan tem um discurso que ele fala, é o discurso de posse dele, se eu não me engano, que ele cita Atenas, que ele cita Roma, ele faz uma referência lá atrás, exatamente, e ele fala que a América tinha que ser a city upon a hill, uma cidade no alto quer dizer, do alto da colina, alguma coisa assim, no alto da colina, né? Como referência. Uma acrópole. Uma acrópole, com uma referência aos romanos, né? Dizendo que por que você tem que trabalhar para ser essa luz que você está falando, para você ser essa cidade upon a hill, né? No topo da montanha. Primeiro, para quem está lá embaixo, olhar para cima e ter um norte, como se fosse uma bússola. É ali que eu almejo, é ali que eu vou, e lá de cima a sua luz ilumina o caminho para que eles venham exatamente para a luz. Maravilhoso. E ele fala isso, ele cita muito, né, os romanos, ele vai lá atrás, ele fala de Aristóteles também. Então você vê que, na verdade, professor, acho que a maior liberdade que nós temos é o conhecimento, né? Quando você tem o conhecimento e você busca todo dia o conhecimento, parece que a liberdade ela só expande, ela só aumenta. Sem dúvida. O horizonte, você não enxerga.
a ignorância, mas aí quando eu falo de ignorância, não é no sentido de avaliação moral, ser ignorante, não. Ignorância no sentido de apaideuta, no grego, né? De não ter o conhecimento, não conhecer aquilo, é sempre muito ruim, porque ela te amarra. Ela te amarra. Né? Não conhecer é muito ruim. Não saber o que acontece é muito ruim. Então, mas esse é um processo constante. Não é o fato de alguém ter estudado muito que dá a ele o direito de se imaginar uma voz messiânica e dizer, olha, não pode, vai pelo que eu estou te dizendo. Não, essa é uma construção constante de reconhecimento da ignorância. O próprio termo filosofia tem esse sentido. É amor a uma sabedoria como reconhecimento de falta. Amor, no conceito grego, é o reconhecimento de falta. Então, quando eu digo que eu te amo, eu digo assim, você me falta de alguma maneira. Ou como amigo, ou como esposa, ou falta. Quando você olha para o outro e diz que tem, ou para a coisa e diz que possui, já não existe mais amor, já não existe mais busca, já não existe mais procura. Então, o conhecimento como não posse absoluta, mas como um exercício de conquista que acontece todo santo dia. Se você abandona isso, a ignorância te abraça, inevitavelmente. E tem uma coisa legal no Reagan, professor, que lá vai, né, eu encher os olhos, né, igual os meus áudios que eu mando para você, você fala, sua voz muda quando você fala do Reagan. Olha, os áudios dela é assim, professor, não, eu li um livro sobre, sei lá, Churchill, e aí quando eu vou falar, olha, eu li um livro do Reagan. A voz até muda. Eu acho que eu tenho uma memória afetiva Claro, sobre essa primeira vez que eu ouvi, quando eu tinha 13 anos, e, enfim, cresci com aquilo ali. E aí você vê que o Reagan, são duas coisas que eu queria mencionar. Isso que você falou do conhecimento, da expansão, do conhecimento diário, o que eu vejo no Reagan é exatamente esse conhecimento, essa expansão diária, mas também, ao mesmo tempo que você enxerga uma fonte de conhecimento, você também enxerga uma fonte de coragem, mas você também enxerga uma conexão que não é aquele conhecimento no alto de um pedestal que não tem acesso. E essa é uma das minhas críticas a algumas pessoas na direita no Brasil, Perfeito. Que é essa coisa de ficar falando de Camões e e se coloca num pedestal, vamos falar de Edmund Burke, aí escreve um texto que tem conexão zero com a realidade das pessoas. Com a realidade, inspira zero, não faz essa conexão que uma pessoa com muito conhecimento como Reagan fazia. Você lê um discurso do Reagan, você fala, sou eu posso falar isso, eu concordo com isso aqui sou eu. Aí vem esses intelectuais aí da direita do Brasil que fala de Edmund Burke, do filósofo não sei de onde, não faz nenhuma conexão com a base conservadora, liberal, de quem quer tudo isso que a gente quer, porque coloca um pedantismo inacreditável nos artigos e não faz essa conexão que homens como Reagan Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria sobre isso, que é, eu sou um filho da academia, então eu vi isso muito de perto e sempre tentei me afastar ao máximo disso. Eu acho que existe uma necessidade mínima de interlocução. Platão, num diálogo chamado Fedro, falava isso. Você precisa olhar para a alma do seu interlocutor e articular o discurso que você tem em relação à complexidade da alma do seu interlocutor. Muitas vezes esse pedantismo acadêmico, esse tecnicismo exagerado, ele esconde muito mais uma ignorância do que um profundo conhecimento a respeito do tema. Insegurança também, você acha? Mas não tenha dúvida. Ser claro, ser didático a respeito de um tema complexo, demanda grande conhecimento sobre esse tema. Não é simples, você demora. Né? O Nietzsche fala essa capacidade das vacas de ruminar, né? Você tem que jogar para dentro, tem que ficar processando. Né? Então, fazer um curso desse como o seu não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Tem um mundo de livros,
tem um modo de dizer, tem uma abordagem para chegar às pessoas. Quando você ignora isso, muitas vezes o que eu via, por exemplo, um cara recebe um convite para escrever num caderno de cultura, num domingo, num jornal de circulação nacional, e escreve um texto que só ele, 5 coleguinhas de departamento, conseguem, de alguma maneira, decifrar. Isso, para mim, é de uma burrice que depõe contra a vida do sujeito. As grandes especulações da história da humanidade foram realizadas em praça pública. A filosofia nasceu na ágora, a filosofia nasceu na praça pública. Conversando com as pessoas. A filosofia, ela diz respeito a todos nós. A história diz respeito a todos nós. Se existe alguma incompreensão aí fora, é por um problema na forma de comunicar, não pela essência do que tem que ser dito. Então, quer dizer, Sócrates ficava pela praça, Platão ficava pelos cantos, conversando com os caras. Na Idade Média, a mesma coisa. Então, essa ideia do intelectual encalacrado, eu não chego perto dessa gente. Para mim, não serve. Quer falar só para você, grava no celular. Ou para sua meia dúzia de autoproclamados intelectuais, né? Exatamente. E não Reagan precisa. Tem uma frase que ele, mais uma vez, ele coloca, né, em palavras esse pensamento que a gente está falando. Ele falava que a melhor câmara para entender e começar a entender política é a mesa de jantar em casa. Exato. Boa. Ele falava isso. Assim, é sabedoria, né? Cotidiana, é aquela coisa assim, né? Quem em 2018, em julho, eu passei um mês no Brasil. E eu fiquei uma semana em São Paulo. E nessa semana que eu fiquei em São Paulo, professor, eu perguntei todo mundo em quem você vai votar. Da tia do café até o diretor de empresa que eu me reuni, ao motorista, ao gari, a minha amiga, a babá da filha. Eu perguntei todo mundo em São Paulo, em quem você vai votar. Eu acho que uma pessoa falou outro candidato que não fosse o Bolsonaro. Ali eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa que a gente não está percebendo, que os intelectuais estão cegos aí, presos nos seus castelos. Tem um movimento acontecendo que não estão cheirando ainda. Exatamente, né? Aí tem até aquele livro maravilhoso do Christopher Lasch, né? A Revolta das Elites, que fala exatamente isso, dessa ala intelectual aí que vão para suas torres de marfim e ficam lá de cima olhando para baixo e achando que aquele pessoal não vai colocar o dedo na urna, né? Aconteceu com o Brexit, a gente viu outra vez acontecer. Acorda numa segunda-feira naquele susto, né? Assim, a gente saiu do negócio. Pois é. Aí o que eu ando vendo agora, em parte da direita no Brasil, aquela coisa que a gente ouvia, não, deturparam Marx. O socialismo só não deu certo porque deturparam Marx, né? Até hoje o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Eu já estou vendo um movimento, professor, deturparem o Edmund Burke. Eu não faço parte Então, assim, é uma falta de conexão com o cotidiano, com pessoas como o Reagan, porque ele não gostava desse pedantismo. Ele era um cara que você via de chapéu de cowboy no fim de semana, cortando lenha no rancho dele, botando lenha lá na fogueira, arriando cavalo. Há uma possibilidade muito mais plausível do que esses intelectuais acham, da sabedoria dos filósofos no nosso cotidiano, com as pessoas do nosso dia a dia. Né? O meu pai era um cara extremamente assim, do povo, que as pessoas amavam, e quando ele abria a boca para falar alguma coisa, você falava, quem é esse homem, gente? Não, sabe? Na verdade, esses caras, essa linguagem acadêmica, essa linguagem burocrática da universidade, desses pequenos grupos de intelectuais, esses caras, eles estão contaminados assim por um sistema que se retroalimenta. Eles acreditam que
a legitimidade, a importância que eles têm repousa exatamente no fato de não serem compreendidos por quase ninguém. Quando, na verdade, as grandes intuições que dizem respeito a todos nós, elas estão espalhadas pela polis, elas estão espalhadas pela cidade. O Aristóteles ele tem uma imagem belíssima de cidade, que está num livro chamado A Política, que ele vai dizer assim, as pessoas ficam discutindo a importância do Estado, a importância do indivíduo, ele fala assim, olha, a cidade ela só existe como uma composição de indivíduos. E na medida em que cada indivíduo exerce bem o seu papel com excelência, a cidade ganha em qualidade. Então é como um barco. Quem é mais importante no barco? O capitão, o cara que mexe com a vela, o cara que está no leme, o cozinheiro? Todos. Porque se o cozinheiro abandona o barco, ninguém come, todo mundo morre. Então você tem toda uma estrutura que se articula. A visão desses intelectuais é de que, olha, eu trago aqui as verdades, a minha linguagem é messiânica, e, portanto, tudo que vocês devem é aquilo que o nosso amado, e eu estou numa inveja danada, que você falou que pode ser que você encontre eventualmente com ele, estou meio puto com isso, o Thomas Sowell, a ideia do intelectual Olha aqui, já tinha Ah. separado, ó. Intelectual, aquela coisa do intelectual ungido que tem palavras messiânicas. Se você se encontrar com ele, Ana, eu vou ficar muito nervoso. Eu vou ficar nervosa. Ó, você sabe que eu estava mandando para você e que os Correios não estavam despachando. Eu fiquei tão honrada que as minhas palavras foram parar nesse livro. Olha aqui, quarta capa. Thomas Sowell nunca relativizou ou ignorou o racismo. Tananá, nananá. Ana Paula. Acho que é você. É você, por coincidência. Ai, eu fiquei tão honrada quando eu fui parar nesse livro. Falei, fiquei igual uma criança. Ai, meu Deus. E esse livro aqui, pessoal, do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade, fala muito disso que a gente está falando, porque mostra os intelectuais na área jurídica, na área do entretenimento, na economia, com esse pedantismo que a gente fala, né? Que, inclusive, esse pedantismo, o que acontece e que a gente está vendo no Brasil acontecer? Leva juízes a começar a legislar, como a gente está vendo no S, porque vocês votaram errado, vocês não sabem, eu tenho que consertar. Não, mas espera aí, seu ministro da Suprema Corte, o senhor é juiz. Não, mas vocês não... Eu preciso proteger vocês de vocês mesmos, entendeu? Isso resume a coisa. Eu devo proteger vocês de vocês mesmos. Isso é algo maravilhoso. Deixa que eu vou te proibir de assumir certos comportamentos, porque esse comportamento faz mal para você. Deixa que eu digo. Pode deixar que eu vou baixar uma lei para te proibir de fazer isso, que isso vai te machucar, mas eu quero ter o sacrossanto direito de me arrebentar, e o senhor não tem nada a ver com isso. Exato. Mas essa é a ideia desse paternalismo, né? Exato. Em 2016, com a eleição do Donald Trump, e que todas as pesquisas davam 90% para Hillary, né? Aquela coisa assim, não era nem cabeça pau a pau, era 92% a 8%, era uma coisa assim bizarra. Quando saiu o resultado, e aliás, pessoal, o curso, um parênteses rápido, a gente vai se preparar de uma maneira, a gente vai acabar. Quer dizer, quem quiser acabar, quem não quiser acabar, acaba o ano que vem, quando quiser que o material vai ficar para você. Uma semana antes da eleição presidencial, então você vai chegar ali, você já vai saber o que é colégio eleitoral, o que é primária, o que eles têm que discutir, política internacional, as tretas geopolíticas, o que a gente tem que prestar atenção. Porque senão você ficar seguindo correspondente internacional que fala que todo dia vai acontecer uma guerra na mão do Trump, o curso é basicamente as ferramentas para você fazer a sua leitura da política internacional. Não é nem o que eu vou te falar. As ferramentas para você fazer a leitura do que está acontecendo. E aí, em 2016, professor, quando saiu a bomba de que o Trump tinha vencido,
e que a Hillary sumiu, não deu discurso de... Porque existe, né, um rito que você tem que dar o discurso de parabéns e tal. Agora é o nosso presidente. Agora é o nosso presidente. E aí ela não fez nada disso, sumiu. E um tempo depois, alguns meses depois, poucos meses depois, os números começaram a aparecer. E os números, por exemplo, de mulheres que votaram no Trump foram assim, como assim? Esse monte de mulher votou no Trump? O que Dona Hillary fez? Pegou o microfone e falou: elas, na verdade, votaram porque foram obrigadas pelos maridos e pelos filhos. Ou seja, o que acontece, Denis, é que, assim, a esquerda coloca de uma maneira que ou o Estado tem que tomar conta da gente, ou eles têm que tomar conta da gente. Nós não somos capazes de tomar decisões. Eles precisam tomar as decisões o tempo todo. Mas isso leva a um segundo passo, que é a necessidade de manter vivos os problemas, que justificam essa submissão, essa condescendência com relação à condução da vida do outro. Outro dia eu estava conversando com um querido amigo sobre esses movimentos lacration, né, de grupos sociais. Esses caras, muitos deles, simplesmente não querem a resolução do problema, porque a resolução do problema significa o reconhecimento de uma situação na qual o sujeito perde importância. Ele deixa de ser o diretor do grupo fulano de tal, ele deixa de ser chamado para dar uma entrevista não sei onde, porque uma vez que você, vamos dizer, desidrata aquilo que justifica a existência dele, para que ele tem que estar ali? Então esses caras, eles dependem de pautas de ressentimento. Eles dependem de um inimigo declarado. Você tem que ter um adversário. Então, você é branca? Não, então você já é minha inimiga. Não, mas espera aí, cara. Eu tô com você, nós estamos juntos nessa causa. Não, mas o modo como você se expressa, ou seja, não adianta. Não é o que você é o que você representa. Você é o inimigo a ser batido. Esses caras não querem resolução de problemas, eles querem conduzir a sua vida, como diria Kant, como gado apacentado. E tem uma outra coisa que eu acho que incomoda demais, professor, é que o lado de cá, que na verdade o meu querido amigo Guilherme Fiuza fala muito isso. O Fiuza, ele não gosta de direita e esquerda, conservadores e lacradores. O Fiuza, ele é um pouco contra isso. O Fiuza é gente com caráter e gente sem caráter. É assim que ele separa. Ele fala: Ana, vocês adoram isso, direita e esquerda. Eu não gosto. É gente com caráter e gente sem caráter. Eu falo: mas Fiuza, mas tem hora que tem que separar. Não tem jeito. Sim. E tem uma coisa do lado de cá, né, já pedindo desculpa para o Fiuza. Tem uma coisa do lado de cá que irrita muito, que é a verdadeira tolerância. Porque, por exemplo, e a gente vê nas palavras do Reagan, ele falava muito, mas muito, muito isso. E eu vejo que acontece no lado de cá. Ele falava assim: se eu concordo com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% um traidor. Eu adoro essa frase. Adoro. Essa frase é maravilhosa. E aí você vê que aqui, essa frase, ela norteia o quê? Eu respeito o indivíduo. Você como indivíduo. Eu não quero saber em que balaio coletivista você está, ou em que facção que você está ou que você pertença. O nosso alinhamento aqui é de propósitos, né? Exatamente isso. E aí você vê que no lado de lá, se você não concorda 100%, está cancelado. Exato. Tá você sabe que você falando isso, você me lembrou, para quem tem muitos seguidores só seus, estão convidados a me seguirem, obviamente, modestamente, né? Se quiserem seguir uma figura, vamos dizer, menor, lá estou. Espetacular, menor sou eu.
Eu coordeno uma coleção de livros chamada Breves Lições, e nós temos um best-seller nessa coleção dessa senhorinha aqui chamada Ayn Rand. Ela diz o seguinte sobre o racismo, por exemplo, e sobre qualquer outra forma de coletivismo. Na verdade, o racismo é a pior forma de coletivismo. O coletivismo, isso é um grande problema, porque você julga a pessoa pelo pertencimento a um determinado grupo, pela cor da pele, por uma participação maior ou mais ou menos incisiva a um determinado grupo religioso, mas nunca pelo que ela é enquanto indivíduo, pelo que ela é capaz de realizar, pelo modo como ela se coloca diante da vida, do cotidiano, dos desafios, dos obstáculos, como ela se constrói. Então ela vai dizer assim, em qualquer grupo social, há pessoas imbecis, cretinas, e há pessoas geniais, pessoas trabalhadoras, pessoas empenhadas. Isso não diz respeito ao grupo, mas só aos indivíduos, só às pessoas. Quando você lança um olhar sobre o coletivo, seja ele qual for, para dizer só o bem ou só o mal, você erra na medida em que exatamente subsumiu o indivíduo nesse grupo. Esquece grupo, olha para a pessoa. Esse indivíduo que ele é capaz de fazer, o modo como ele reage à vida, o modo como ele reage aos desafios. Se a gente conseguisse fazer isso, e não demanda tanto esforço assim, olhar para as pessoas simplesmente como elas são, independentemente de fatos de categorias genéticas ou religiosas, etc., nós já avançaríamos uma enormidade em muito pouco tempo, né? Para começar, a gente já sairia dessas pautas lacration aí que estão conduzindo, que estão cancelando amigos queridos como Narlock. E se você for olhar, professor, o trio Parada Dura aí que estremeceu o comunismo, né? Reagan, Thatcher e João Paulo II. João Paulo II, obviamente católico, né? Apostólico romano, Papa, e o Reagan era protestante. Então eles eram de famílias assim criadas no cristianismo, mas com as suas diferenças ali. Reagan, depois da amizade que ele desenvolveu com João Paulo II, ele passou a ser devoto de Maria, um protestante. Não sabia Agora, dessa. ele estava aberto a novas essa experiência. Ele não entrou naquele balaio de não quero nem ouvir. Exato. Né? Exato. Não quero. Isso. E aí o que aconteceu? A tentativa de assassinato do Reagan e do João Paulo, as duas tentativas tiveram uma diferença de 2 meses só. Então, eles trocaram muitas cartas antes de se encontrar pessoalmente. Eles trocaram muitas cartas. E o próprio Reagan ajudou depois a Polônia ali, né? Mandava ali dinheiro para o Lech Walesa para... Porque estava ali, ele estava sendo dominado pela esquerda de uma maneira. E a maior preocupação do Reagan, nesse sentido, em política internacional, era o comunismo, que estava entrando de uma maneira intrínseca nos países e de uma maneira que mudaria as bases, que ele falou, não, se eu tiver que ir por aqui por debaixo dos panos, a gente vai, não tem problema. E aí, o que ele falava? Ele falava o seguinte, e ele já teve, assim, por exemplo, ele teve uma treta com a Thatcher, quando a Thatcher invadiu os nossos vizinhos aí, o Falklands, as Maldivas. Sim. O Reagan estava muito preocupado com o comunismo entrando na América do Sul. Sei. E aí, quando ela falou, não, eu vou invadir, e aí ele falou, não faz isso, a gente precisa da América do Sul, você vai invadir, vai criar uma treta geopolítica, e eu preciso deles ali. E aí foi uma das coisas que eles discordaram muito, que ela falou assim, não é você que fala, não tem papo com terrorista? Agora aceita, né? Agora aceita, né? Vestiu a camisa, colocou o chapéu, e aí depois ele até falou, não, realmente você estava certa, porque depois que a Tati falou, não, vamos embora, o negócio durou 2 meses, né? Foi uma coisa super rápida.
Isso tudo eu estou trazendo, professor, porque você vê que o Reagan ele tinha uma convivência, que aí a gente volta nos pais fundadores, que é um dos pilares ali da América e que eu acho que o brasileiro também tem, a gente só falta tirar debaixo do tapete. Boa. Que é a celebração e a construção do nosso progresso nas nossas diferenças. O tudo igual, o politicamente correto, onde todo mundo é igual, onde todo... Isso aí é o comunismo, é o socialismo, é acorrentar a genialidade individual a favor do quê? Do Estado? A favor do quê? De pautas coletivas e o seu eu deixo de ser mulher porque eu não sou a favor do aborto? Eu sou menos mulher se eu não rezo a pauta do aborto? É incrível. Então, é isso. Quando a gente fala em liberdade, a liberdade ela tem tantas vertentes, né? Mas tantas, que a gente tem que ter a concepção dessa palavra, que a liberdade ela tem que ser protegida porque ela espalha de uma maneira para tantos campos na nossa vida individual, na nossa vida em sociedade, na nossa vida como eleitor. E lembrar, Ana, lembrar que a liberdade ela não existe para celebrar as coisas com as quais nós concordamos. As pessoas são grandes defensoras da liberdade enquanto veem que essa liberdade é usufruída de acordo com uma pauta com as quais elas concordam. Veja que nós chegamos a uma excrescência no Brasil de termos um partido chamado socialismo e liberdade, que são duas palavras que não vão postas juntas, né? Por uma questão de identificação conceitual. Então a liberdade acima de tudo, desde que você concorde com tudo aquilo que eu defendo. Então a liberdade é exatamente para conviver com o diferente. Assim como Scruton vai falar sobre a liberdade de expressão, a liberdade, e o Peterson não fala diferente, a liberdade de expressão existe, deve existir para a gente ouvir o que nos incomoda. É isso que demanda a vida em sociedade. Suportar o que nos incomoda. Quando você tenta cancelar, para usar essa palavra contemporânea meio maluca, né? Quando você tenta anular aquilo que te incomoda, por força de lei, por força de política pública, etc., você já está caminhando para um terreno muito, muito perigoso, que gera distorções totalitárias e regimes que invariavelmente desembocam em mortes aos milhões. Não é legal ir por aí, não. E você vê, professor, ontem eu comentei na live com o Rodrigo, há uma rivalidade histórica dos pais fundadores, que, né, essa rivalidade ela está enraizada aí no DNA americano. E aí você pensa, já pensou se tivesse já a sociedade do cancelamento quanto Thomas Jefferson e Hamilton? Que eles eram praticamente inimigos e dessa rivalidade saíram as melhores ideias e as melhores... Então, assim, gente, celebrar... As soluções inovadoras são resultado dessa liberdade nas pontas, né? É essa possibilidade de inovações que vão trazer soluções para todos nós. Hoje nós celebramos esses caras porque em algum momento eles foram muito ousados e apresentaram soluções que naquele momento eram quase que absurdas, né? Então é isso. Quando você aposta na liberdade, você invariavelmente ganha, ou no aprendizado, ou na inovação, ou no avanço, por assim dizer. Então não tem erro. Que também esse medo, né, que é essa forçação para calar, é o medo de que os argumentos eles derrubem as falácias, né? A grande verdade é essa. Vamos cancelar a Ana, vamos cancelar a Renata, a Mari, hoje foi o Narlock, porque os argumentos, né, estatísticas, fatos, eles derrubam as falácias, né? Teve um amigo meu que falou assim, sabe por que você foi cancelada, Ana, na história da estatística sobre... a estatística do Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Porque a sua estatística botou fogo na casinha da narrativa. Onde eles vão dormir?
A casinha da narrativa Exatamente. pegou fogo. Exato. E vai dormir aonde? Vai dormir ao léu, né? E o interessante, o Reagan tem um discurso que ele fala assim, quando eu estou discutindo com uma pessoa que eu não concordo, e eu me autorizo e eu me permito de ouvir o que aquela pessoa está falando, eu posso sair da discussão, vou continuar não concordando, provavelmente. Mas quando eu me permito ouvir, não que eu chegue em casa e que eu concorde com a pessoa, mas o pensamento de discordar daquele ponto vai me levar em algum lugar, pode me levar em algum lugar onde a minha solução está e talvez eu não enxergaria se eu não tivesse ouvido algo que eu discordasse. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Veja, Ana, que os filósofos antigos, os primeiros filósofos do Ocidente, foram aqueles que buscaram filosofar pelo diálogo. Mas não é o diálogo conduzido de qualquer maneira. Platão fala que é pressuposto fundamental de um diálogo fecundo a cordialidade entre as partes. Então nós podemos discordar. Só que, na medida em que nós avançamos no diálogo, na possibilidade de uma construção de uma certa visão, nós dois estamos ganhando. O que acontece hoje é que não existe a possibilidade do diálogo entre as partes que estão cegas nos seus pontos. Talvez isso seja parte de um processo histórico de amadurecimento. Eu quero acreditar nisso. E eu quero acreditar nisso não porque eu sou um homem de fé, não porque eu tenho razões históricas para acreditar. A Ayn Rand, ela tem uma frase que para mim é a melhor dela, e ela era uma baita frasista, assim como Thomas Sowell, assim como Reagan. Ela diz que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar os efeitos de ignorar a realidade. Eu não quero ver isso e tudo, mas a realidade ela é muito persuasiva. A realidade ela se impõe ao final. Então, num determinado momento, essas coisas começam a emergir. As contradições dos mal-intencionados, vamos dizer, as falácias desses indivíduos que só desejam a destruição ou o monopólio da palavra, ou o monopólio de um poder político. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai se ajustando e que vai fazer com que a gente cresça enquanto nação e tudo. Claro que isso vai passar por um processo educacional, a gente tem que resolver isso no Brasil urgentemente. Sem isso, a gente não vai avançar, não tem jeito. Você pode fazer reforma tributária, política, cultural, caramba, quatro. Se você não mexe na escola, essas coisas não se sustentam. Mas eu acredito nessa imposição da realidade. Uma hora a gente vai acordar. E eu acho que a gente começa a acordar para algumas coisas. Eu também acho, professor. Bom, eu tenho uma coisa que o Reagan falava também. Gente, esse homem é incrível. O meu módulo, de novo, me perdoe se ele ficou muito grande, mas eu não consegui cortar muita coisa. Não se desculpe por oferecer boas coisas às pessoas. Por favor. Sobre educação, o Reagan falava assim que o conhecimento, às vezes, ele não te dá as respostas, mas ele te dá as perguntas certas para serem questionadas. Claro, exatamente. Então... Ana, olha, eu tenho um pai apaixonado por ciência. Minha mãe me colocou num bom caminho da educação, da ciência. E tem coisas que comovem, né? Eu fico realmente comovido. Quando eu vi o lançamento agora da SpaceX, que eu olhei aqueles caras sentados na frente de duas telas de TV, conduzindo uma nave, sabe? Conhecimento é bonito demais, assim. Ciência é um negócio muito bonito. Saber das coisas é um negócio muito bonito. E celebrar a ignorância, celebrar a mediocridade nunca é uma coisa boa. Nem para quem celebra, nem para quem patrocina essa celebração. Então é importante que a gente tenha esse olhar diferente, né? Assim, para o que realmente é bonito, que engrandece uma nação. Eu acredito. Por isso que a gente faz o que a gente faz. Por isso que a gente faz o que a gente faz. Bom, e já falando em fazer o que a gente faz, já me perguntaram aqui, ó, quando você Conta, Ana, conta tudo, abre o jogo. Já me perguntaram umas 15 vezes aqui. Ana, indica um livro do Reagan. Eu falo, gente, o do Reagan que eu tirei daqui, porque eu levei lá para o meu estúdio, mas tem mais um monte ali. Eu posso indicar 1000 livros do Reagan. Mas o melhor está por vir, né, Ana? Mas o melhor vai
uma live com o meu editor do livro do Reagan. Pensa, que honra. Essa é a notícia. Pensa, que honra. Não, eu fiquei assim, é muito bom trabalhar com... Ana, o modo como você reagiu ao convite, né? E assim, entender o projeto e como a gente fechou. A gente fez um brainstorm de meia hora. Na hora que o olhão brilhou, falou: esse cara aí, é esse cara que tem que vir para o livro. Para quem não sabe, eu colaboro com o processo editorial da LVM Editora, que é hoje a melhor editora do Brasil nessa chamada nova direita, né? Que engloba aí conservadores, liberais, libertários. E a Ana era o nosso sonho de consumo, né? Então já ligamos para a Ana, ela disse: não, topo, vamos fazer um livro sobre o Reagan. Então agora, para esse fim de ano, nós já temos um presentaço. Eu mesmo, porque isso é uma coisa legal. O modo como as pessoas que estão próximas a nós reagem. Enquanto a gente estava falando, eu falei: cara, eu quero ler esse livro. Porque não é, percebe? Não é uma coisa tipo, do editor, tal, temos que fazer isso, temos que pensar no título e tal. Enquanto você falava do que vai ser, eu falei: eu quero ler esse livro. Se o editor quer ler esse livro, a galera vai querer. Que bom! Então é basicamente que bom. isso. Não, assim, é o único livro que tem, né, no Brasil, é uma tradução do Bill O'Reilly. E o livro, assim, eu já falei antes, então eu posso falar. O livro é um pouco fraco, porque ele não entra muito no legado que o Reagan deixou, nas passagens importantes, até a nível metafísico que Reagan colocou dentro da sociedade americana, dentro de cada cidadão. Olha, para vocês terem uma ideia, quando ele morreu, o trajeto até o Reagan Library tinha mais de 100 mil pessoas nas freeways. Essas cenas eu lembro. Republicanos, assim, o país parou. O país parou. Então, assim, no nosso brainstorming, uma coisa que eu falei, professor, uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O meu livro não vai ter, assim... Com 8 anos, ele teve catapora. Aos 12, ele caiu quebrou do pé um de não sei o dente. quê. Não vai ser assim. Vai ser uma biografia que eu quero que você feche o livro e fale assim: meu Deus, arrepiei. É esse livro que a gente está estruturando para vocês. Em novembro vai sair. E agora vocês vão ter que me suportar. Eu participo de várias reuniões, eu ofereço cursos e tal. Aí eu saio da reunião e falo: pessoal, desculpa, eu estava com a Ana Paula, do vôlei, conversando aqui e tal. E agora eu vou usar isso sempre. Não, gente, vocês me desculpem, eu tenho que sair, que tem uma reunião com a Ana Paula, do vôlei. Tá? Eu vou tirar onda aí por uns meses, pelo menos até o fim do ano. Saiba que eu também tiro onda. Eu falo assim: eu estava com o professor Denis no celular agora, conversando. Professor, muito beijo. Muito felizes. Eu amei a nossa live. Muito obrigada. Adoro falar com você. Eu sei que a gente poderia ficar horas falando de Reagan, liberdade, filósofos, e daqui a pouco eu estava afim de puxar meu filho aqui para continuar com a gente, porque ele adora o que você domina, é o norte, onde ele quer ir. Numa próxima, então, vai ser o maior prazer do mundo falar com ele também. E eu não vou nem desejar sucesso, porque você está quebrando as redes só de falar do curso e tal. O negócio sai do ar, explode tudo. A internet pede socorro. Então, assim... Mas mais um pouco. Sucesso para você com o curso. Sei que vai arrebentar. Professor. E vem o nosso best-seller por aí no fim do ano. Certeza que vai ser best-seller. No fim do ano, antes do Natal, tá aí. A gente vai também entrar de cabeça nesse projeto. Já entramos, né, professor? Já estamos. Todas as novidades sobre o curso estão num post ali. Amanhã é o último dia para comprar com desconto de 25% e garantir a vaga, ali a prioridade. O site já está bombando, já saímos daquele ruim lá do primeiro dia, já fomos para um outro provedor e podem acessar. A
As informações estão ali no meu feed. Se não recebeu o e-mail, manda para um e-mail que está ali, você recebe. Amanhã você vai receber o link com desconto. E eu estou super ansiosa para encontrar vocês. E dentro do curso eu vou roubar o professor de novo para a gente fazer outras lives dessa aqui. Voa alto, Ana, inspira a gente. Obrigado, tá? Professor, Pessoal que estava aí, vi um punhado de amigos. Um beijão, obrigado, boa noite para vocês. Um beijo para todos, um beijo para os amigos. A minha enteada entrou aqui, escreveu assim, em inglês. Eu queria entender o que vocês estavam falando. Depois a gente faz uma em inglês. É isso, combinado. Boa, gente, boa. Um Beijão beijo. para vocês. Professor, Tchau, tchau. um beijão. Obrigada. Beijo. Tchau.